Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse papo filosófico. Hoje vamos tratar da razão comunicativa dentro desse nosso campo de conhecimento, que é ligado à ideia de conhecimento e verdade. Então, hoje nós vamos tratar fundamentalmente dessa segunda fase da escola de Frankfurt, com a figura do filósofo George Habermas, alemão também, assim como Max Horkheim e Theodor Adorno. Então, esse filósofo, ele nasceu no dia 18 de junho de 1929, ou seja, agora em 2023 está completando 94 anos. Então, é filósofo e sociólogo alemão vinculado à teoria crítica iniciada por Max Horkheim e Theodor Adorno da Escola de Frankfurt. E é ligado atualmente ao que nós chamamos de pragmatismo, quer dizer, aquela coisa prática, as reflexões para as coisas práticas. Entre outras coisas, ele reflete muito sobre a questão do meio ambiente. Na década de 60, foi um dos grandes filósofos que discutia a questão dos problemas ambientais, e logo em seguida, na década de 80, a gente também começou a verificar que nós não estamos tendo apenas problemas ambientais, mas passamos a ter uma crise ambiental. Então, as reflexões de George Habermas foram de fundamental importância para que a gente pudesse hoje estar deslanchando e lidando com a questão ambiental. Então, esse filósofo, ele trabalhou como assistente de Theodor Adorno, quer dizer, Theodor Adorno é um dos grandes nomes da primeira fase aí da escola de Frankfurt. Então, é representante da chamada segunda geração da escola de Frankfurt e ao pragmatismo atual, como eu falei ainda há pouco. Então, os estudos de George Habermas concentram-se na ação comunicativa como forma de entender-se a ética e a política. Hoje a gente fala muito dessa questão de ética na política, uma coisa que seria impensável para o Platão e o Aristóteles na antiguidade. Por quê? Porque para esses filósofos, a ética e a política eram praticamente a mesma coisa. Quando a gente está falando de ética, na verdade a gente está falando da política na nossa vida pessoal. E quando a gente fala de política, nós estamos justamente falando da ética na vida coletiva. Então, para os filósofos da antiguidade, essa separação entre a ética e a política era alguma coisa que não existia. Mas hoje, uma das coisas que mais se fala na contemporaneidade, principalmente aqui no Brasil, é a questão da ética na política. Hoje, na contemporaneidade é redundante, Acabei fazendo uma redundância, mas é isso mesmo. É para enfatizar bem que a questão da ética e da política parecem hoje estar separadas, daí uma necessidade muito grande de estar, a filosofia está falando constantemente dessa relação entre a ética e a política. Então, muito bem. Max Horkheim e Theodor Adorno, como a gente já falou em outro encontro, fizeram parte dessa primeira fase da escola de Frankfurt e desenvolveram a teoria crítica. Então, o que era essa teoria crítica proposta por esses dois pensadores? Então, elaboraram uma teoria crítica das sociedades contemporâneas, especificamente dos desdobramentos do modo de produção capitalista aliado à técnica e aos seus impactos sobre a vida dos indivíduos. Analisar o sistema da economia de mercado, abordando questões como o desemprego, crises econômicas, terrorismo, antissemitismo, condição global das massas, mercantilização da cultura, naquela ideia de indústria cultural que a gente já falou amplamente no encontro passado. Então, esses primeiros filósofos, eles vão fazer uma crítica à razão instrumental, que é a razão iluminista. Agora,
Propuseram alguma outra coisa de concreto? Vamos substituir a razão pelo quê? Pelas emoções, pelo sentimento? Não fizeram essa proposta. Aliás, eu tenho até que dizer o seguinte, que anteriormente, seja o Jean-Jacques Rousseau, o Baruch Spinoza e principalmente o David Hume, eles disseram que a nossa ética e a nossa moral elas devem estar fundadas não na razão, mas nas emoções, nos sentimentos. Então, as atitudes mais corajosas, mais ousadas, elas são tomadas em cima da questão emocional e não em cima da questão racional. Então, antes mesmo de Jürgen Habermas, nós já vamos ter filósofos que vão pensar numa alternativa para a razão, que é justamente a questão da ética e da moral decidida pelas emoções, pelos sentimentos e não pela razão. Mas a escola de Frankfurt, na sua primeira fase, critica a razão e Jürgen Habermas agora vai tentar corrigir, de certo modo, ou acrescentar alguma coisa a essa reflexão iniciada na primeira fase da escola de Frankfurt. Então, para Habermas e Adorno e Horkheimer, esses dois filósofos confundiram, o Adorno e o Horkheimer confundiram um tipo particular de racionalização com a própria razão. A razão, assim, não pode ser reduzida à sua perversidade utilitária, uma vez que ela possui uma função comunicativa. Então, o Habermas está dizendo aí, concretamente, que o Adorno e o Horkheimer fizeram uma crítica à razão, mas não deixaram nada no lugar e pegaram só um tipo de racionalidade, não levando em consideração a razão no seu sentido mais amplo. Se existe uma racionalidade instrumental, medida pela economia, pelo poder, existe todo um agir comunicativo, que busca o entendimento e o assentimento, quer dizer, os sentimentos unidos entre sujeitos, por meio do diálogo, tendo em vista uma ação comum e benéfica. Olha aqui uma outra diferença. A razão comunicativa, ela não vai mais propor pura e simplesmente aquela ideia de pegar a ciência, a tecnologia e a natureza, retirar algum objeto e transformar em alguma coisa, sem se perguntar se aquela coisa produzida vai fazer mal ou vai fazer bem. Agora não. Agora, pela razão comunicativa, a gente pode ir à natureza, retirar alguma coisa, mas a gente tem que se perguntar se aquilo que a gente quer fazer, usando a ciência e a tecnologia, vai ter utilidade, vai fazer com que a humanidade se torne mais feliz. Se não, não deve ser feito. Então, se eu quero fabricar armas e a arma tira a vida, a arma não deve ser fabricada. Agora, se eu preciso fazer um medicamento, uma vacina para curar a Covid-19, que esteve presente agora nesses últimos anos, eu tenho que ir à natureza fazer essa retirada desse material, levar para o laboratório, manipular e produzir alguma coisa boa. Então, a razão comunicativa, ela vem justamente trazer essa ideia de que aquilo que nós produzimos deve ser algo bom para a humanidade, para facilitar a vida dos seres humanos. Agora, razão comunicativa, o que ela faz? Em primeiro lugar, ela questiona a relação entre meios e fins, o que a razão instrumental não fazia. Tecnologicamente, cientificamente eu posso, então faço. A razão comunicativa diz, não, peraí, nós precisamos questionar qual é a finalidade daquilo que nós vamos fazer. Segunda coisa, vai se opor à razão instrumental, mas não desconsiderando-a, porque na realidade existe uma razão iluminista e aquela reflexão iniciada pelos primeiros filósofos da escola de Frankfurt tem lá o seu fundo de verdade, tem lá a sua utilidade. A razão humana, por exemplo, ao fazer a Primeira Guerra Mundial e ao fazer a Segunda Guerra Mundial, está manifestando o lado podre da razão. Para aqueles que dizem que quando a gente age racionalmente, a gente sempre faz a coisa certa. Então, a ação comunicativa retoma a ideia de Immanuel Kant, segundo a qual a humanidade deve ser tomada como um fim e não como um meio para realizar interesses particulares, interesses individuais. Então, o Immanuel Kant é um filósofo do século XVIII.
E aí nós estamos no século XX, agora no século XXI, e aí o Kant já dizia o seguinte, ó, toda ação humana tem que levar em conta o bem dos seres humanos, não tem que levar primeiramente em conta os interesses individuais de ninguém. A humanidade tem que ser levada em consideração, a felicidade do maior número de pessoas possível tem que ser levada em consideração. Agora, uma outra coisa, que é uma frase importante do Jorge Habermas, que é a seguinte: envergonhe-se de morrer até que você tenha alcançado uma vitória para a humanidade. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Se a gente vive, a gente tem que deixar a nossa marca no mundo. E não pode ser qualquer marca, tem que ser uma marca altamente positiva. Eu não devo passar por esse mundo sem produzir alguma coisa boa para as pessoas e até para mim. E, aliás, eu posso partir de mim, eu posso querer uma coisa boa para mim, só que eu devo questionar logo em seguida se essa coisa boa vai causar um impacto, que é uma coisa boa que eu quero para mim, vai causar um impacto positivo ou negativo nas pessoas que comigo convivem, nas pessoas que estão na mesma sociedade onde eu estou presente. Bom, então o Habermas, ele vai dizer, a razão comunicativa é a ação comunicativa, então corresponde a uma aplicação da racionalidade em contexto de diálogo para se avaliar a análise, a validade, a legitimidade de ações e normas que a gente quer colocar em prática. As conclusões devem ser consensuais, respeitar os interesses coletivos. Então aí nós vamos ter 3 princípios que são fundamentais para essa reflexão da razão comunicativa. Então qual é o primeiro? Todos os indivíduos são igualmente capazes de falar e participar dos discursos. Eu acho interessante que depois dessas reflexões de Jorge Habermas, a gente chama o presidente da República para um encontro, mas chama os índios também. E a palavra do cacique indígena, ela vai ter a mesma repercussão, ou pelo menos deve ter a mesma repercussão, o mesmo valor que tem a palavra do presidente. E quem é que vai ganhar a discussão? Aquele que tiver razão, aquele que estiver eticamente correto. Então esse é o pensamento, essa é a primeira ideia. A segunda ideia, todos os indivíduos podem expressar livremente suas convicções e problematizar as convicções expressas pelos seus pares. Ou seja, eu estava falando agora do presidente e do cacique. O cacique pode questionar o presidente da República e o presidente da República pode questionar o cacique, desde que os dois estejam bem intencionados, querer aquilo que é melhor para a coletividade. E a terceira ideia é a seguinte: então é importante que os indivíduos não sofram pressão do sistema político ou econômico ou qualquer outra forma de coação, nem religiosa. Então ninguém deve estar sob pressão no momento que se vai discutir, senão a discussão vai acabar pela lei do mais forte. Então não adianta fazer uma discussão onde todos não estejam em pé de igualdade para discutir e para ter eco naquilo que está pronunciando. Agora, temos ainda o seguinte: 3 vértices orientam a formação da razão. Primeiro, nós temos o viés técnico, né, que impõe diretrizes, regras, normas, então não pode ser de qualquer jeito. Depois nós temos o prático, que resulta da interpretação do mundo. Lembrando sempre que cada ponto de vista é a vista de um ponto, segundo o nosso teólogo Leonardo Boff, teólogo brasileiro. Então, e o terceiro vértice, o terceiro viés é o emancipatório, que nasce da busca do bem-estar, que nasce da busca de um progresso feliz para a humanidade. Então, essa é a situação colocada pela razão comunicativa. A razão comunicativa, o agir comunicativo, a comunicação intersubjetiva, em que a linguagem é o seu meio de regulação para problematização e emancipação humana, ou seja, é aquela ideia de dialogar sujeito com sujeito para ninguém se sentir sujeito. O que traduzindo quer dizer o seguinte: vai dialogar o sujeito que manda
com um sujeito que obedece para ninguém se sentir sujeitado. Então, a discussão, a comunicação bem estabelecida é quem vai dar o tom da convivência. Não pode ser de outro modo. Então, dessa maneira, o Jules Habermas ele vai fazer um resgate muito grande da questão da racionalidade. Então, não se trata mais agora de substituir a razão pelas emoções, pelos sentimentos, pelas paixões. Não se trata de fazer com que a razão seja vista só pelo lado negativo, mas justamente trabalhar de forma educada, de forma ética, de forma política, a razão para que ela possa produzir frutos benéficos para os indivíduos, mas principalmente para a humanidade. Então, essa é a grande finalidade. Então, agora, nós vamos trabalhar com uma questão que está ligada a esse assunto hoje abordado e vamos esperar que seja relevante essa questão de tal modo que possa ajudar-nos aí no Enem, que aqui é o nosso grande foco. Então, essa questão ela está aí na nossa apostila, no nosso material didático, está na página 109 e ela vai ser concluída na página 110, então é a questão 3. A ideologia, segundo Habermas, é uma comunicação sistematicamente distorcida. Um texto em que, sob a influência de interesses sociais inconfessos, de dominação, etc., uma lacuna separa seu sentido público oficial e a sua verdadeira intenção, ou seja, em que lidamos com uma tensão não refletida entre o conteúdo enunciado explicitamente no texto e seus pressupostos pragmáticos. Então, o que ele está falando aqui daquilo que a gente pode chamar de neblina ideológica. Toda ideologia é uma espécie de neblina para ofuscar a verdadeira realidade. Habermas alega que os frankfurtianos, que é Horkheim e Adorno, críticos do caráter ideológico da racionalidade instrumental e dos cálculos egocêntricos de sucesso apoiados na objetificação dos indivíduos, ignoraram a racionalidade de uma ação baseada na integração social e na essência intersubjetiva da comunicação. Então, isso aqui é o Habermas fazendo uma crítica aos dois primeiros filósofos da escola de Frankfurt. Esta comunicação, esta ação comunicativa, letra A, é o mecanismo pelo qual a ideologia, uma sorte de perturbação da comunicação normal, ganha corpo e sequestra as consciências das classes exploradas. Não, pelo contrário. Então, a razão comunicativa ela não vai tolher a liberdade de reflexão. Ela não vai ser um mecanismo que vai subjugar ou que visa subjugar ou subverter as pessoas. Letra B, ela difere de uma comunicação sistematicamente distorcida, já que a ação comunicativa não é outra coisa senão um fenômeno de reificação, ou seja, de tornar em coisa, das relações de comunicação gerado, seja pela monetização, seja pela burocratização. Então, quer dizer, eu pago pela comunicação, eu burocratizo a comunicação, eu veiculo aquilo que eu quero, eu transformo pessoas em coisas, que é a ideia de reificação. Então, essa também não está diretamente relacionada com a ideia da razão comunicativa. Letra C. Não difere da lógica da razão instrumental, porque ambas são norteadas pelos princípios do utilitarismo inglês, lá do filósofo Jeremy Bentham. Toda ação é valorada de acordo com o seu grau de utilidade, de acordo com a quantidade de prazer proporcionado pela ação. Então, isso aqui é a ideia da filosofia utilitarista, né? Então, não tem nada a ver com a razão comunicativa. Letra D. Não determina seus critérios de racionalidade em função de procedimentos argumentativos que visam honrar as pretensões à verdade proposicional
a correção normativa e a sinceridade subjetiva. Bom, a razão comunicativa visa uma sinceridade na subjetividade. Esses critérios derivam das valorações morais fundadas em concepção particular de justiça, verdade e gosto. Então, não tem nada a ver com aquilo que é particular, desde que esse particular, a menos que esse particular seja colocado em discussão e aceito pelas pessoas. Letra E, que é a alternativa correta, é garantida por uma exigência de racionalidade expressa na própria estrutura da linguagem cotidiana. Ela se dá quando os falantes não se orientam pelo sucesso particular, mas buscam objetivos individuais sob a condição de entendimento mútuo, da harmonização dos planos e da ação com base em uma definição comum de situações. Então, eu posso partir do individual, mas eu tenho que levar em consideração o coletivo. Então, está aí a nossa alternativa correta. Então, agora é o momento de eu convidar vocês a retornarem ao nosso material didático. Então, vocês podem retornar a esse material e pode também visitar as nossas plataformas para aprofundar o assunto em todas as disciplinas, e aquele que não tiver esse material em mãos, mas que queiram também fazer o Enem, eles podem, ao consultar as nossas plataformas, rever os nossos conteúdos, as nossas aulas. Conto com vocês para o nosso próximo encontro, onde a gente vai querer saber, será que a ideologia é natural e é universal? Vamos discutir isso no nosso próximo assunto, na nossa próxima aula. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos.